Fala aí, primos, tudo bem com vocês? Seguinte, senta na cadeira, não assiste esse vídeo em pé, que senão você vai cair no chão. Será que dá para perder dinheiro no Tesouro Selic? Descobri, na verdade, relembrei que dá e já aconteceu antigamente. Então me acompanha no vídeo de hoje que você vai entender como isso é possível. Primos, hoje eu tô aqui com meu amigo Richard Rittenbach. Richard, muito obrigado de ter topado participar e agregar aqui pros primos. Primo. E aí, Richard, é o seguinte, a gente sempre fala que o Tesouro Selic, LFT, é um título, né, do Tesouro Direto super conservador. Na verdade, é um investimento, né, de renda fixa mais conservador do Brasil. Mas a gente acha que é um negócio inquebrável, que não dá pra perder grana, que, pô, se você tá preocupado, tá com medo da economia, põe o dinheiro lá que não vai acontecer nada. Mas, pô, a gente tava conversando aqui, não é bem assim, né, velho? Como que funciona esse negócio? Olha, primo, não dá nem pra acreditar que só se passaram 15 anos em 2002, durante o processo eleitoral, você teve perdas profundas no Tesouro Selic. E graças a uma barbeiragem do Banco Central. Cara, você sabia disso, primo? Meu, a memória é curta das pessoas, né? Dos investidores, né? E essas perdas foram tão significativas na época que mudou toda a indústria de fundos de investimento e também a forma como os produtos de investimento são distribuídos. Foram criadas certificações profissionais, porque ninguém conseguia entender o que estava acontecendo na época. Mas assim, o Tesouro Selic, ele acompanha a taxa básica de juros, a Selic, ok? Só que ele é vendido com um pequeno deságio, Durante esse processo eleitoral, o que o Banco Central fez? O mercado, ele estava temendo a vitória do Lula, então a bolsa caía, o dólar subia, e todo mundo queria procurar proteção cambial, e ia no mercado. Aí o Banco Central falou, olha, eu dou proteção cambial, só que eu vou fazer uma venda casada, eu te dou a proteção cambial, mas você também é obrigado a comprar o Tesouro Selic. O que o pessoal fazia, primo? Pegava a proteção cambial, botava na carteira e queimava mercado, a tal da antiga LFT, a atual Tesouro Selic, e o preço dela desabou, com isso o deságio disparou. A sensação era que ia ter um calote iminente, que a dívida estava impagável, que não tinha jeito. Isso puxava mais ainda o dólar, aumentava o deságio desses títulos. E aí o que aconteceu com os fundos? Os fundos de investimento nessa época, eles não retratavam a carteira com o que acontecia no dia a dia, que é a chamada marcação a mercado. Então a maioria das pessoas nem sonhava. Você estava lá no fundo ultra conservador de renda fixa e você nem imaginava que aquela carteira lá já estava condenada, já estava perdendo 5%, 6%. Resumindo, o Banco Central obrigou os fundos a marcarem a mercado e aí numa bela segunda-feira, a vovozinha que tinha o dinheiro ali no fundo ultraconservador acordou com um susto, viu o valor da cota do fundo caindo 5%, 6% e ninguém entendia o que estava acontecendo. Iam nos bancos, procuravam os gerentes e falavam, isso é um confisco, o que está acontecendo? E aí também foram criar a certificação profissional para entender. Mas isso, a mensagem que eu quero passar é, dá para perder sim e renda fixa não é fixa. Às vezes o conhecimento que você precisa para operar uma renda fixa é muito maior até do que você, por exemplo, operar ações. Você vê que coisa? Não, isso é muito louco, assim. Imagina um cara que tava imaginando que tava tranquilo com a grana dele ali guardadinha e de repente o cara acorda com a notícia de que ele perdeu dinheiro. Enfim, isso daqui é até aceitável para um investidor que está acostumado com risco, um investidor que preparou o portfólio dele para não tomar risco, toma um susto, né? Mas, pessoal, primeiro, o Richard, cara, é um economista brilhante, um dos mais brilhantes que eu já conheci. Inclusive, é o seguinte, obrigado, você tá com um canal, né, Richard, aqui no YouTube, né? Exatamente. Tá lançando um canal. Eu vou deixar um link aqui embaixo depois para vocês se inscreverem lá. Pô, sigam o cara é fera, eu conheço ele pessoalmente também. Então, primo, vamos voltar um pouquinho só para garantir que todo mundo tá na mesma página aqui. Ali em 2002, né, o que tava acontecendo é que o mercado tava tudo meio estranho, tava todo mundo meio com medo, o governo começou a querer captar dinheiro das pessoas, só que quando o governo capta dinheiro, o que ele faz? Ele disponibiliza a plataforma do Tesouro Direto para a gente poder ir lá e investir no Tesouro Selic, né, no Tesouro IPCA que vocês estão acostumados. E na época tinha um título que chamava NTN-D. É isso, certo? Isso, esse é o cambial, que dá uma proteção cambial. Então quando o investidor ia lá no Tesouro Direto e investia numa NTN-D, ele atrelava o rendimento dele, né, ou prejuízo, enfim, atrelava o dinheiro ao câmbio, ao dólar. Então se o dólar cai, ele perde dinheiro.
Se o dólar sobe, ele ganha dinheiro. Só que quando o investidor ia lá comprar NTND, o que o governo fazia? Sabe aquele negócio super lícito, né? A venda casada? Né? Isso. Então, ele chegava e falava assim, ó, cara, você quer comprar aqui uma NTND? Você pode comprar. Só que você vai ser obrigado a comprar um Tesouro Selic também, que na época chamava LFT. Então chegava lá o investidor, comprava uma NTND e comprava um Tesouro Selic, uma LFT. Só que ninguém queria uma LFT naquela época. Não, porque se ventilava a possibilidade de calote, estava encurtando o prazo da dívida, todo mundo queria se livrar disso. Todo mundo só queria uma coisa, proteção cambial. Exatamente. Então, como todo mundo estava cagando, né, achava que o país estava em uma direção muito negativa, o pessoal era obrigado, né, então comprava a LFT, só que na hora eles já vendiam. Só que quando tem todo mundo vendendo alguma coisa, o que acontece? Acontece que o preço desse negócio cai, né? Assim, quando você compra um Tesouro Selic hoje, primo, você sempre compra com um deságio, né? Que é o que o Richard falou aqui, porque você tem sempre um desconto, né? Você sempre paga um pouquinho mais caro pelo título e você sempre vende um pouquinho mais barato. Então, o governo ele faz esse link aqui para você. Só que esse deságio, ele pode ser grande ou ele pode ser pequeno. E como existe uma pressão gigantesca das pessoas querendo vender, o deságio começou a subir muito. Disparou, chegou em patamares absurdos e um grande sinal para você saber, por exemplo, o pessoal sempre, até recentemente teve esse novo debate se tem um risco de calote ou não. Um termômetro bom para você olhar é o próprio deságio do Tesouro Selic. Se ele aumenta muito, quer dizer que o mercado está precificando uma possibilidade de calote, de default. Então, nossa, foi assim um absurdo que aconteceu e ninguém imaginava. Mas assim, tem uma coisa importante para falar também, primo, que é o seguinte. Quem estava bem informado na época sobre o mercado e acompanhava a carteira dos fundos, o que fez? Pediu o resgate e saiu fora do fundo com o valor da cota cheio e deixou lá o mal informado que ficou, que pagou o pato. Então, peraí. Então, assim, como o deságio, né, que era esse desconto, né, começou a subir muito, significa que se existia um fundo de investimentos que tinha lá, por exemplo, R$1 milhão em LFT, em Tesouro Selic, e o deságio começou a subir, significa que se esse fundo fosse vender, né, fosse se desfazer desses títulos, ele ia ter que admitir um prejuízo. Ia vender por muito menos, ia vender por 900 mil, 850 mil, depende do prazo que ele estava na carteira, assim, era um prejuízo violento. E aí, os fundos, eles não marcavam a mercado, ou seja, por mais que tivesse esse prejuízo se eles tivessem que sair, como eles não tinham precisado sair ainda e não tinha nenhuma legislação obrigando eles, né, a dizer o deságio correto, digamos, a considerar o deságio no preço, eles simplesmente não consideravam esse efeito. Então os caras tinham informação, igual você falou, os espertões do mercado, os primos ricos da época ali, é isso aí, né, eles pegavam e falavam, opa, vai dar problema aqui, vai dar ruim, né, de alguma forma. Então eles iam lá e falavam, cara, vende meu fundo, me dá meu dinheiro. Isso. E aí eles sabiam que ia dar problema e resgatavam. Marcar mercado é como se, imagina, você pagou R$50 mil num carro, passa 2 anos, o carro tá valendo 25 mil, mas você continua falando que pro seu patrimônio, os seus ativos, esse carro continua valendo 50 mil. E esses primos ricos saíram do fundo com a carteira com esse carro valendo, como se o carro tivesse valendo 50 mil, mas o carro no mercado estava avaliado em 25 mil e aí a bomba ficou para os mal informados. Quando o Banco Central e a CVM obrigaram a marcar mercado, aí foi tarde demais e o pessoal tomou um susto danado. Caramba, que louco. Ou seja, assim, tudo que a gente falou, acho que o grande segredo aqui é informação, né? Assim, informação. É acompanhar mercado, é se manter bem informado, ter conhecimento, né? Exatamente, porque as pessoas confiavam muito. Tinha até nomes bonitos os fundos. Fundo ultra, mega conservador. Master Diamante. E aí, olha, o pessoal que quer se divertir um pouco mais até, porque agora ficou engraçado, mas na época não era. Verdade. Procure o acervo dos jornais da época lá de 2002 ali que vocês vão ver que manchete que dava lá. Fundo ultraconservador DI perde mais de 5%. Nossa. Corrida nas agências para saber o que aconteceu. Nossa. Jornalistas se informando para fazer o tutorial, para explicar. Pode flutuar. Aí descobriram, o brasileiro finalmente descobriu que a renda fixa não é fixa. E aí, só para a gente terminar esse gancho, quando aconteceu tudo isso, parte dos culpados eram as pessoas que distribuíam os investimentos. Aí criou-se algumas certificações, né, que até o que você citou, que é o CPA 10, CPA 20. Isso. Então, hoje,
hoje, né, se os gerentes de banco, enfim, os distribuidores de investimentos, eles têm essas certificações, significa que, por teoria, eles têm mais conhecimento e, por teoria, vão distribuir isso da forma correta. Né? Então, pô, até esse evento de mercado acabou criando e profissionalizando um pouquinho mais, enfim, essas profissões, de fato. Cara, é louco, né? Assim, o que a gente pode alertar aqui para as pessoas? Porque muita gente fala Tesouro Selic, até eu mesmo já falei muitas vezes sobre o conservadorismo disso. Você acha que o Tesouro Selic é um bom parâmetro para saber se a economia está caminhando para algum cenário negativo ou não? Ou seja, a gente tem que ficar esperto nesse deságio, nesse spread? Sim, tem que ficar de olho nesse deságio, é um excelente termômetro para ver que o mercado está precificando, se tem um risco de calote ou não. Foi uma situação totalmente extrema, né, de vários fatores aí que colaboraram para isso, a barbeiragem do Banco Central, o processo eleitoral turbulento, dessas consequências, a indústria de fundos passou os fundos a obrigação de marcar mercado, melhorou também a qualificação dos profissionais que distribuem os investimentos. Então a gente vai avançando, mas assim, me surpreende que apenas 15 anos depois essa história é pouco contada e eu tenho certeza que muita gente que está investindo hoje no Tesouro Direto nunca tinha ouvido falar, o que me deixa até surpreso. Primo, só um último alerta aqui, assim, não é porque a gente contou essa história, porque a gente contou que isso aconteceu, que você que tem Tesouro Selic vai falar, ah, meu Deus, tô ferrado. Cara, fica tranquilo, não é assim. Tesouro Selic continua sendo um investimento mega conservador e possivelmente o mais conservador do Brasil. Mas é o que eu sempre falo, diversificação é importante, não demais, mas pô, uma diversificação é importante o conhecimento e é importante também você saber que se der um problema generalizado, todo mundo pode acabar perdendo dinheiro, certo? Exatamente, às vezes não tem para onde escapar, então por isso que a diversificação é muito importante. Bom, primos, então espero que vocês tenham curtido bastante a participação do Richard. Cara, um cara que agrega muito, você viu que, pô, veio um vídeo com muito conteúdo. Cara, gostei muito da sua participação, espero que você volte mais vezes. Me convidando, estamos aí. Fechado, mestre. Obrigado, hein? Obrigado, primo. Valeu, primos. Não esquece de comentar aqui se surgiu alguma dúvida, porque geralmente surge, ainda mais quando a gente fala de um assunto tão polêmico, tão diferente, né? Então deixa um comentário. Eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir. Richard prometeu que vai me ajudar aqui também. E para os primos mais veteranos aqui, poxa, me ajudem, né? Me ajudem a interagir aqui nos comentários. Às vezes vocês conseguem responder alguma coisa que alguém perguntou, às vezes sem precisar até da minha ajuda, certo? Curte o vídeo e não deixa de compartilhar esse, porque, pô, se você tem algum amigo que investe no Tesouro Selic, essa informação vai ser muito útil para ele. Um abraço e até a próxima.